Governador, tanto na sua fala quanto do prefeito Orlando Morando, vocês destacaram a questão da saúde. O prefeito agradeceu o envio da verba do ano passado de 150 milhões e o senhor falou que a parceria vai continuar. Vai ter novo repasse esse ano e se sim, será no mesmo montante do ano passado? Obrigado. Vai ter repasse esse ano, provavelmente no montante até maior, porque a gente está incorporando mais leitos, a gente tem que entender o papel que São Bernardo faz. Se a gente pegar as unidades de São Bernardo, elas são unidades municipais, mas que fazem média e alta complexidade. Elas fazem o papel de hospital estadual e têm atendido todos os municípios do ABC, do entorno, então a gente precisa de fato dar condição ao município fazer o custeio dessas unidades. Nós temos unidades de altíssimo nível, tem feito um excelente trabalho, de excelente padrão, e a gente obviamente tem que manter essas unidades operando. Assim como nós vamos também enviar recursos para outras cidades do ABC, tem recurso para Santo André, vai ter recurso para Mauá, né? Nós temos a preocupação com Mário Covas, nós temos a preocupação com Nardini, e nós vamos então mandar dinheiro para todas essas unidades. Bom dia, governador, Gislaine, ABC Jornal. O senhor falou que vai executar 260 mil unidades habitacionais aqui no estado de São Paulo. Queria saber dessas, quantas vão ser aqui no ABC e o que o ABC pode esperar do seu governo nos próximos anos? Bom, veja, como eu falei, só em São Bernardo, hoje nós temos 4 mil unidades em construção. Se a gente somar o ABC inteiro, nós vamos ter mais de 10 mil unidades em construção, ou seja, nós vamos realmente olhar a questão da habitação no ABC. A gente tem muito morador em habitação que não é condizente, a gente precisa realmente fazer a substituição dessas moradias, a gente precisa dar mais conforto para as pessoas. E eu acho que o ABC pode esperar muito investimento da nossa parte. A gente já falou, por exemplo, da Estação Pirelli, hoje a gente está muito empenhado na questão da linha 20 do metrô, ou seja, o metrô para o ABC é uma prioridade e a gente até tem discutido a estratégia de como viabilizar a linha 19, linha 20, linha 16. Isso vai envolver uma conjugação de concessão com as linhas que hoje já operam, que são geradoras de receita, então essa é a melhor estratégia financeira. E a ideia, então, é fazer com que o metrô seja uma realidade, além dos investimentos no campo social, dos investimentos da saúde. Então, sem dúvida, se a gente pegar o primeiro ano do mandato, a gente supera o que outros governos fizeram em termos de investimento para o ABC e nós vamos continuar nessa toada, tendo o ABC como uma prioridade. Governadora Beatriz, a Folha do ABC. O senhor vai lançar amanhã o SP Trilho, que tem 13 projetos qualificados, um deles é a linha 20, que vai vir aqui para o ABC, e o senhor falou ontem em entrevista ao Estadão que a primeira parte da obra será realizada aqui no ABC, vai começar pelo ABC. Se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, por favor. A gente amanhã tem uma coisa importante, foi bom você ter destacado, porque é uma semana de celebração, então a gente está hoje entregando a habitação, mas amanhã a gente faz a assinatura do contrato do trem Intercidade Campinas-São Paulo, do TIC Campinas-São Paulo, uma coisa tão esperada há tanto tempo, e nós vamos ter os outros trens Intercidade. Então nós já iniciamos, nós já qualificamos e estamos concluindo o estudo, em breve estará em audiência pública. Tem Sorocaba-São Paulo, a gente pretende fazer o leilão já no ano que vem, é um trem que vai se conectar à linha 8 da CPTM, a linha 8 que hoje é operada pela Via Mobilidade. E iniciamos mais 2 estudos, o Campos Jordão, o São José dos Campos, São Paulo, e o Santos, São Paulo. Então, nós estamos estudando algumas linhas de metrô. A gente vai fazer a extensão da linha 4 para chegar em Taboão, a extensão da linha 5 para chegar no Jardim Ângela, a linha 2 vai chegar em Guarulhos. Nós temos 3 linhas novas para fazer. Linha 19, então, que vai ligar o Anhangabaú a Guarulhos. A gente tem a linha 16 para alcançar a Zona Leste. A nossa ideia é fazer esse projeto paulatinamente até um dia alcançar a cidade de Tiradentes, e a linha 20 que vem para o ABC. E aí eu entendo que é um compromisso nosso, a gente poderia ter várias estratégias de abordagem da linha 20, começar pelo ABC. Qual é a questão de começar a linha 20 pelo ABC? É a questão de pátio. Então a gente precisa de arrumar uma área para fazer o pátio no ABC, e é justamente isso que nós estamos fazendo, para que então a gente possa começar, a gente vai fazendo a conexão de linhas que já operam, para ir gerando receita e paulatinamente estendendo a linha. Então a nossa ideia é começar no ABC e depois chegar no centro da cidade de São Paulo. Bom dia, governador. Gabriele Tricânico, da Guardiã da Notícia. Governador, há cerca de um mês, os prefeitos do consórcio do ABC estiveram lá no Palácio, todos nós estivemos com o senhor, e o senhor disse que até o final do mês passado
o repasse para o Hospital Nardini seria encaminhado. O que aconteceu que esse repasse ainda não aconteceu? No final tem que se vencer a questão de acerto de plano de trabalho. Então é uma questão que está em discussão permanentemente, a gente precisa fechar essa questão de plano de trabalho para que a gente possa fazer o repasse, mas ele vai acontecer e em tempo hábil, a gente precisa mandar realmente o dinheiro para o Nardini e é uma prioridade nossa. Governador, bom dia. Só para fechar, todo repasse ele tem que estar atrelado a uma produção, tem que estar atrelado a um plano, e é por isso que a gente fica constantemente negociando isso para mandar o recurso. A Prefeitura não fez a parte dela? Não, até estamos em negociação, né? E às vezes essa negociação demora um pouco mais do que deveria ser, mas a gente vai chegar lá. Governador, sobre a linha 6 laranja, queria saber se o governo de São Paulo planeja pagar o aditivo que a concessionária está pedindo ali de 230 milhões, que eles alegam ter encontrado mais dificuldade. Se tem previsão de estender o prazo, como eles também disseram ali, provavelmente 2028 para entrega. Mas basicamente isso. Eu queria saber se tem mais alguma coisa para adiantar sobre amanhã, sobre esse projeto. Não, veja, essa questão que foi colocada pela concessionária é uma questão que está em balanço e que, na verdade, faz parte da gestão de risco. Eles estão colocando uma série de riscos e é natural que eles coloquem. Nós vamos enfrentar ainda a escavação em áreas complexas do ponto de vista de geotecnia. A área de Higienópolis, por exemplo, é super complexa do ponto de vista geotécnico e é uma das escavações mais profundas que nós vamos fazer no metrô e na linha 6, e tem uma série de condicionantes e de preparação para que a gente não tenha lá um problema, um incidente geotécnico. Todas essas providências estão sendo tomadas. Existem as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro e nós entendemos que algumas hipóteses realmente acabam fazendo sentido e disparando a necessidade de fazer reequilíbrio. Agora, embora eles coloquem um risco, a previsão está mantida. Qual é a previsão? É que em 2026 a gente comece a operar a linha. A gente tem negociado para fazer a operação da estação Brasilândia até a estação Sesc Pompeia. Então esse é o escopo de 2026. Isso está mantido, a obra está andando nesta direção e de maneira adequada, o cronograma está aderente. E 27 a gente tem a linha toda operando até a estação Joaquim. E obviamente a gente já tem hoje os estudos para estender a linha 6, porque eu não quero perder a mobilização, aproveitar que eu tenho 2 tuneladoras trabalhando, eu já quero fazer a extensão na direção sudeste para a gente alcançar a Moca e na direção noroeste para a gente chegar até Velha Campinas. Então essa é a ideia. Eu quero fazer mais 2 estações na direção noroeste, mais 4 estações na direção sudeste, aproveitando a mobilização que já existe, mas o cronograma está mantido. Então em 26 a gente vai operar da Brasilândia até Sesc Pompeia, então é isso que está acordado. Obviamente a concessionária ela coloca risco, porque isso existe, e a gente está tomando todas as medidas para gerenciar esse risco, para mitigar e para entregar a linha 6 no prazo. Eu tenho certeza que em 2026 a gente vai estar operando, 27 a gente conclui e inicia a extensão. Governador Marcelo da CBN, só para ficar claro então, o governo não pretende pagar os 230 milhões necessariamente, vai fazer uma análise para ver quanto será necessário. Exatamente. E a partir disso também... Como a gente sempre faz, em qualquer contrato de concessão a gente tem uma matriz de risco, a gente vai ver que riscos que incidiram no contrato e o que faz sentido e o que não faz sentido para a gente fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. Isso é comum nesses contratos de grande porte, nesses contratos de infraestrutura. A concessionária fala em 2028 a conclusão. Não, ela não está falando isso. Ela colocou que existe risco dessa obra se estender até 2028. O que a gente está fazendo? A gente está tratando os riscos para que a conclusão não seja em 28, mas seja em 27, como está previsto, e o início da operação em 26. Perfeito. Agora, uma última pergunta, governador, com relação às câmeras corporais, o ministro Lewandowski apresentou hoje essas diretrizes nacionais. Isso vai alterar, de alguma forma, o projeto do Estado de São Paulo? Não, porque se você pegar as diretrizes que estão sendo anunciadas pelo Ministério da Justiça, você vai ver que o que está sendo feito, o que está no edital de São Paulo, está perfeitamente aderente às diretrizes do Ministério da Justiça. Obviamente, se tivesse algum ponto de conflito, a gente alteraria, porque a gente vai caminhar aderente à diretriz, mas o que nós estamos fazendo é aderente à diretriz do Ministério da Justiça. Mais 2 ali, governador, bom dia. Ainda falando de segurança, 720 mil rodados hoje de criminais de abril, em comparação ao ano passado.
e eles apontaram queda em homicídio, roubo, latrocínio e aumento nos furtos e estupros. Né? Gostaria de saber uma avaliação do senhor, né, sobre esses dados, se pode ser aprimorado, se o senhor está satisfeito. Olha, a gente está conseguindo redução de alguns indicadores criminais, então latrocínio caindo, homicídio caindo. A queda no homicídio é uma queda importante, né? O roubo de carga teve uma queda importante, então isso é fundamental para a competitividade, isso é fundamental para o valor de seguro. Obviamente nós temos desafios ainda, então nos incomoda muito essa estatística, por exemplo, de estupro, e obviamente a gente vai usar todo o acervo, tudo que tiver à disposição para combater esse crime. A gente quer todos os indicadores caindo. Observe que em breve a gente lança a Muralha Paulista, que já está entrando em operação. Se a gente for no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, a gente já vai ver esse sistema em operação. A gente deve lançar oficialmente em breve. Então é um sistema que tem por objetivo combater a mobilidade criminal. A gente vai usar o que existe de melhor em termos de tecnologia para combater o crime, né, para prever comportamento criminoso, para melhor dispor efetivo. A gente está fazendo um aumento muito forte de efetivos, são 14 mil policiais que estão sendo contratados. Recentemente nós demos posse a 4.017 novos policiais civis. Vamos nos preparar e vamos fechar o concurso para mais 3.500. A gente está falando de uma renovação de 30% do efetivo da Polícia Civil. Hoje eu tenho 2.700 soldados da Polícia Militar em formação, já vamos iniciar a preparação de mais 2.700. Adquirimos mais de 700 viaturas novas, vamos fazer o maior investimento em tecnologia da nossa história, vamos fazer alteração, né? Nós vamos criar mais unidades de polícia militar para melhorar o policiamento ostensivo, colocar mais sensores nas vias, ou seja, o que a gente puder fazer em termos de investimento em tecnologia, valorização do corpo profissional, aumento de efetivo, nós vamos fazer, e os resultados já estão aparecendo. Se a gente pegar, por exemplo, redução, pegar o centro de São Paulo, redução de furtos e roubos no centro de São Paulo, despencou mais de 60%. Né? A gente está com a menor taxa de homicídio do Brasil. Né? São Paulo é o estado que tem a menor taxa de homicídio do Brasil. A gente está com o menor índice desde 2001, menor índice de roubos e furtos desde 2008. E nós vamos continuar trabalhando para prover mais segurança para a população. A gente não está satisfeito, a gente não raciocina com estatística, porque quando o cidadão acaba sofrendo violência, a gente não fica feliz, a gente não fica satisfeito. Obviamente, as estatísticas é um parâmetro para balizar, para nortear as nossas ações, mas nós vamos continuar trabalhando dentro de uma política firme, combate ao crime organizado, inteligência. Então, aquelas áreas onde o crime organizado se infiltrou, a gente está começando a entrar. A infiltração no transporte coletivo, a infiltração na organização social de saúde, a infiltração com o poder público, e a gente vai atacar todas essas áreas. A gente vai atacar a lavagem de dinheiro e eles não terão trégua. A última aqui para a semana. Governador, bom dia. Eu gostaria de também pegar o gancho da colega da CBN que falou sobre as câmeras. Hoje o ministro Lewandowski estabeleceu aqueles princípios por liga e desliga. Queria sua avaliação a respeito disso e também sobre a decisão da Defensoria de recorrer ao STF para parar esse projeto. Então, veja, eu acho que o que a gente está fazendo não é diferente do que outras polícias do mundo vem fazendo, outras polícias fazem, e não é diferente do que está na diretriz do Ministério da Justiça. Então, se você pegar a diretriz do Ministério da Justiça, que está sendo divulgada agora, a gente está perfeitamente aderente. Essa questão de dizer, vamos lá, como é que vai funcionar? Uma coisa que a gente reparou, boa parte das gravações eram de atividades que não tinham interesse judicial. Então, no final das contas, quando você faz o registro 100% do tempo, você acaba registrando muita coisa, gastando muito espaço e gastando muito dinheiro em coisas que não vão ter nenhum tipo de repercussão. Não vão ter implicação, não vão ser objeto de análise judicial, não são importantes para a investigação, são atividades de rotina. E aí, quando a autoridade, né, que conduzia o inquérito, a autoridade, o Ministério Público ou o próprio Judiciário pedir as imagens, você tinha que fazer primeiro uma análise daquilo que não interessava, descartar o policial no alojamento, etc., o policial numa situação mais íntima, para mandar aquilo que interessa. Então, como é que vai funcionar agora? Primeiro, o funcionamento da Câmara é ininterrupto, dentro da jornada de trabalho. Então, tem um turno de 12 horas, a Câmara vai funcionar 12 horas. Ela tem uma autonomia para funcionar 14. Então, ela funciona 2 horas a mais do que vinha funcionando. Segundo, ela vai fazendo imagens continuamente, só que ela vai regravando. Quando você tem
quando você vai iniciar uma abordagem, por algum motivo, e aí você tem o acionamento que pode ser feito pela autoridade policial, o acionamento pelo policial, você pode ter um acionamento automático por software e você tem um acionamento por geoprocessamento. Então você tem duas situações de acionamento automático e uma pelo próprio policial. E aí você retroage 90 segundos e inicia o registro da imagem. Então a câmera funciona ininterruptamente, só que ela não registra. Ela registra 90 segundos para trás a partir do momento que é o acionamento. Esse acionamento pode se dar para o geoprocessamento, por exemplo. Se uma viatura é acionada, todas as viaturas que entram no raio de ação, né, que está naquele momento, vão ter a câmera acionada automaticamente por geoprocessamento. A autoridade no COCOM pode fazer o acionamento automático de todas as viaturas que estão num determinado perímetro. Então você tem alguns protocolos onde o software faz o acionamento. Então a gente está indo na direção do que é mais moderno. Outra coisa, login e senha para as autoridades que fazem requisição de imagem contar com isso com mais oportunidade. Então, como você vai registrar o que interessa para a investigação policial, você também vai ter uma disponibilização de informação muito mais rápida. Então, o que a gente está querendo fazer é aperfeiçoar o sistema dentro da experiência que nós já colhemos do tempo que o sistema está implantado. Então, a gente vai conseguir com isso mais otimização, nós vamos conseguir mais economia, com isso a gente aumenta a quantidade de câmeras, e a ideia é ir aumentando paulatinamente, e está aderente à diretriz do Ministério da Justiça, está aderente a que outros países do mundo vêm fazendo. Sobre recorrer, governador? Pode recorrer. Direito que eles têm, fica à vontade. Vão recorrer do quê? Vão pegar, vai estar aderente ao que o Ministério da Justiça estabeleceu. É igual que outros polícias do mundo fazem. A polícia americana trabalha do mesmo jeito. Sim. Qual é o objeto do recurso? Não dá para entender, mas se quiser recorrer, fica à vontade. Obrigado. Obrigado.